Bom dia, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, glória a Deus. 6h30, 6h30 da manhã, estamos começando em ponto, nossa live. Paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a esse tempo de reflexão, de adoração, esse tempo de propósito. Bom dia, povo de Deus, muito bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindos a esse devocional. Aleluia, vamos nos achegando. Envia o link aí para os irmãos, envia para o grupo, envia aí o link para os amigos, para a família. Vamos ter esse tempo de busca da presença de Deus, de reflexão da palavra. Aleluia, seja muito bem-vindo, meus amados, meus irmãos, bem-vindo. Bom dia, Juliane, bom dia, Bea, bom dia, Bruna, muito bom dia, Ilma. Glória a Deus, minhas irmãs, meus irmãos. Kátia, muito bom dia. Rebeca, glória a Deus. Que alegria ter vocês aqui esta manhã. Que manhã preciosa, que oportunidade que Deus está nos dando de estarmos juntos aqui, né? Para a glória de Deus. Deus é bom, está conosco em todo o tempo. Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Vamos, essa manhã, ter este tempo de busca, né? De revelação da palavra. Nós estamos falando esta semana e vamos terminar esta semana falando sobre gratidão. Gratidão é algo muito poderoso que nós precisamos desenvolver. Estamos desde segunda-feira falando sobre o poder da gratidão, como Deus opera na nossa vida através da gratidão. E hoje eu quero começar falando com você no Salmo 103. Alguém, por gentileza, escreva aí nos comentários Salmo 103. Vamos nessa manhã, meditar nesse salmo poderoso. Amém? Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Quem resgata a tua vida da cova e te coroa de benignidade e misericórdia. É quem farta de bens a tua alma, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa atos poderosos. Olha que lindo, irmãos. O Senhor executa atos de justiça e de juízo a favor dos seus. Ele fez notórios os caminhos a Moisés e fez os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e clemente ao Senhor, tardio em irar-se. Olha que coisa linda. Tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente e nem para sempre conservará sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor compadece. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como o da relva, floresce como a flor do campo, que, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar já não se reconhece. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça é sobre os filhos dos seus filhos, sobre os que guardam a sua aliança, que se lembram de cumprir os seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós seus anjos poderosos em forças, que cumprem as suas ordens, obedecendo a sua voz, a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, ministros seus, que realizam a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendizei ao Senhor. Que poderoso, que versículo lindo, né? Salmo 103. Alguns teólogos, né? Salmo 103 é amplamente conhecido, como alguns teólogos dizem, como o evangelho dentro do Antigo Testamento. Porque ele é a boa notícia. Porque nele encontramos de forma surpreendente e clara pilares da graça de Deus. Antes que a graça viesse através de Jesus,
No Salmo 103, Deus está revelando a sua graça. A graça, o perdão, a compaixão, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. É um salmo profundo, é um hino de gratidão e de adoração. Foi escrito pelo rei Davi, no qual ele convoca a sua própria alma a lembrar-se, a reconhecer e celebrar os benefícios do Senhor. Na tradição judaica, esse salmo recebe um título especial. É o Salmo da Misericórdia Infinita. Escreva aí nos comentários. Misericórdia Infinita. Esse é o Salmo da Misericórdia Infinita. E é o que Deus tem para você esta manhã. Misericórdia Infinita. Em seus 22 versos desse Salmo, está ecoando o alfabeto hebraico. E Davi percorre toda a grandeza de Deus e a divina misericórdia, desde o perdão das iniquidades até o amor compassivo de um pai que conhece a nossa fragilidade e nos trata com ternura. Diversos homens de Deus, ao longo da história, eles reconheceram a profundidade singular desse salmo. Um dos pais da igreja, como Agostinho de Hipona, ele afirmava: se pudesse ter apenas um salmo, eu escolheria o Salmo 103. Para ele, esse salmo condensava um pouco da essência do amor de Deus para a humanidade. Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, viu nesse salmo uma grandiosidade tão elevada que descreveu como o Himalaia do louvor. Um homem tão sábio como Charles Spurgeon olha para esse salmo e vê nele um monte majestoso, impossível de escalar sem ser tomado pela beleza e pela reverência. O antigo rabino Akiva também exaltava o valor espiritual desse salmo ao dizer: se todos os salmos de misericórdia fossem perdidos, mas o Salmo 103 fosse preservado, ele já seria o suficiente para restaurar. Ao destacar essa frase, percebemos a profundidade com que esse salmo articula, demonstra e revela a bondade de Deus. É como se a misericórdia de Deus transbordasse em cada verso desse salmo. Assim, o Salmo 103 ele não é só bonito, um salmo bonito, é um monumento de revelação da bondade, da graça, do favor e da misericórdia de Deus. É um chamado de Deus para nós nos lembrarmos que Deus está tocando a nossa vida com a bondade dele. Essa manhã eu quero declarar que a bondade de Deus está tocando sua vida. Amém? Se você estiver com alguém aí do seu lado, talvez preparando o café da manhã, com seu esposo, com sua esposa, não sei, diga para ele, diga para a pessoa que estiver do seu lado, se tiver alguém aí do seu lado, fala assim: a bondade de Deus está tocando sua vida essa manhã. Amém? Se não tiver ninguém, diga para você mesmo, fala o seu nome, fala assim: a bondade de Deus está tocando a sua vida. Então, vamos ver aqui no Salmo 103, o verso 1. Hoje eu acredito que a gente vai conseguir falar 1 ou 2 versos apenas, porque é muito profundo, né? Queria ter tempo para nós falarmos verso por verso desses salmos, mas nosso tempo é muito escasso, é muito rápido. Então vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi, ele começa não falando de Deus, ele começa falando consigo mesmo. Escreva aí nos comentários, falando consigo mesmo. Davi ordena a sua própria alma que adore ao Senhor. É uma convocação interior à reverência e à gratidão. Bom dia, Bispo Reinaldo, paz do Senhor Jesus. Salmo 103, quando ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, ele está convocando, é uma convocação interior à reverência, é uma convocação interior à gratidão, é um alinhamento que ele faz consigo mesmo. Como Paulo disse: se vocês se julgarem a si mesmo, se vocês não se julgarem a si mesmo, Deus os julgará. É algo que cada um de nós deveríamos fazer, de tomar a atitude de ordenar a si mesmo. Isso é uma autodisciplina, isso é um autogoverno, isso é uma liderança pessoal. Você não pode chamar ninguém para te seguir se você não se autolidera. Você não pode achar que pode liderar sobre pessoas se você não se autolidera. E o que Davi está fazendo aqui é se autoliderando. E ele está falando consigo mesmo e dando ordens para o seu próprio interior. Gratidão, em primeiro lugar, é a autoliderança. Escreva isso nos comentários. Gratidão, em primeiro lugar, é a autoliderança. Davi entende que a verdadeira adoração começa de dentro. Antes de ser, ela expressa fora. Antes de ser expressa aqui fora, ela começa dentro. Levantar as mãos
é a expressão do que aconteceu dentro. Então, quando você levanta as mãos, Deus, obrigado. Isso é uma expressão do que está acontecendo dentro de você. Levantar as mãos é uma expressão do que está acontecendo dentro de você. Então, dobrar os seus joelhos não significa nada se antes você não dobrar o seu coração. Se o seu coração não estiver dobrado diante de Deus, o dobrar de joelhos não adianta nada. Então Davi está governando a sua alma. Davi está dando uma voz de comando para a sua alma e dizendo: ei, alma, não se esqueça dos benefícios de Deus. Como eu falei ontem, que não é natural ser grato. Não é da natureza de ninguém nasce grato. Gratidão é desenvolvida. Gratidão é uma qualidade adquirida, que você decide ser grato e você começa a desenvolver gratidão. Eu dei até o exemplo de uma criança que você está cuidando dela, ela está reclamando, ela está chorando. Um bebê, você está trocando ele e ele está chorando porque ele não quer ser incomodado, mas você está providenciando o melhor para ele, né? Acho que vocês se lembram disso, né? No devocional dessa semana nós falamos sobre isso. Que ninguém nasce grato, nós precisamos desenvolver gratidão. E o que Davi está fazendo é liderando a sua alma, governando a sua alma, ensinando a sua alma a ser grata. Levantar as mãos e expressar gratidão precisa vir acompanhado de uma resolução interior de como você é abençoado. O Midrash, ele comenta que homens têm muita força dentro de si. Há muitas forças dentro do seu interior. E Davi, ele ordena que todas essas forças se curvem ao Criador. Davi fala a sua alma como quem desperta um exército adormecido. Davi está governando e dando ordens, assim como ele dava ordens para o exército dele. Ele agora está dando uma voz de comando ao exército interior dos seus sentimentos e das suas emoções. Agostinho, séculos depois, vai ecoar: a alma deve ordenar o corpo e o corpo deve obedecer. É ordenar ao seu corpo que adore. É ordenar o seu corpo e a sua mente que reconheça a bondade de Deus. Mesmo não querendo, mesmo não sentindo, eu vou dizer glória a Deus. Mesmo não desejando, eu vou saltar e pular, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou expressar, eu vou dar uma ordem ao meu corpo, aos meus sentimentos, às minhas emoções, que adore, que glorifique, que reconheça a bondade de Deus. Eu vou combater radicalmente o espírito de insatisfação. Tem muitas forças dentro do homem e você tem que contê-la. E tem muitas pessoas que não se contêm e não contêm o seu espírito de insatisfação. Há muita gente governada por um espírito de insatisfação. Amém? Muitas forças precisam ser controladas. E você precisa decidir: eu não vou ser governado pelos meus sentimentos. Os meus sentimentos, eles podem e devem ser modelados pela minha adoração. Isso é sobre ter uma postura interna de reverência. Literalmente você está dizendo: ó minha alma, ajoelhe-se diante do Senhor. Agradecer, portanto, é ajoelhar a alma. Gratidão é sua alma ajoelhada diante do Senhor. Davi está convocando as áreas internas, sua mente, emoções, vontades, seu coração, para adorar ao Senhor em gratidão. Os judeus dizem que a alma é preguiçosa para agradecer. Então Davi fala consigo mesmo, como fala com o exército. Ele diz: alma, acorda, alma. Ei, alma, desperta. Desperta, adora o Senhor. Alma, lembre-se. Lembre-se do que Deus já fez. E é muito recorrente na Bíblia, principalmente nos Salmos, esse self-talk, ou seja, essa conversa interior. Quando alguém está falando consigo mesmo, o salmista faz isso o tempo todo. Todo o tempo ele está dizendo a si mesmo e conversando consigo mesmo. É muito importante você falar consigo mesmo. Então Davi começa esse salmo, ele não está falando com Deus, ele está falando consigo. Bendize a minha alma, o Senhor. Ele está dando uma voz de comando à sua alma. E falar consigo mesmo é poderoso. Escreva isso. Se você estiver anotando aí, escreva: falar consigo mesmo é poderoso. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava enterrado, afundado na lama. E quando ele disse para si mesmo, no momento de lucidez, ele disse para si mesmo: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou lá e eu vou pedir perdão. Eu irei ter como meu pai. Na casa do meu pai tem abundância de pão e eu estou aqui sofrendo. Ele começa a falar consigo mesmo. E quando ele disse isso, ele tomou forças para sair da lama, para sair da pocilga, para se levantar, para sair das bolotas de porco.
Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Que a Bíblia diz que ela estava anos sofrendo. As forças tinham se esvaído, os recursos tinham se acabado para tratar daquela doença, e ela falou consigo mesma: se apenas eu tocar, eu serei curada. Ao falar consigo mesma, a sua alma se fortaleceu, e ela reuniu forças de onde não tinha, e ela se moveu para o ambiente de cura onde Jesus estava. Então dá uma voz de comando para a sua alma, falar consigo mesmo vai te levantar nessa manhã. Então essa manhã eu te convido a você falar consigo mesmo: alma, adore ao Senhor, se prostre ao Senhor, reconheça a bondade de Deus, reconheça o que Deus já fez. Gratidão é se dobrar, é se render por dentro. E Davi nos ensina que às vezes é preciso comandar o próprio coração. É necessário comandar o próprio coração. Ele está dizendo: minha alma adora ao Senhor. Em outras ocasiões, o Davi ele disse a mesma coisa. Os salmistas disseram a mesma coisa: aquieta minha alma, aquieta minha alma. Quantas vezes você precisa dizer: aquieta, alma, volta para o teu lugar. Alma, te contenha. Você precisa governar a sua alma, governar as suas emoções. Dizer para você mesmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E agora no Salmo 103, Davi está dizendo: minha alma adore, minha alma agradeça, minha alma reconheça os benefícios. Vamos lá, diga para você mesmo: alma, adore ao Senhor, alma, agradeça ao Senhor, alma, minha alma, reconheça que tudo que você tem foi Deus que fez. A alma minha, agradeça. Dá essa voz de comando para você. Gratidão, portanto, é uma decisão, não é uma emoção. É uma decisão de ser grato. Portanto, você não sente vontade de adorar e de agradecer. Você desenvolve um caráter grato, um coração grato. Comande a si mesmo, comande a sua alma. Diga à sua alma que ela tem que fazer. Fala para a sua alma: você tem que fazer isso, você tem que agradecer. No verso 2 ele continua: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. No hebraico, o verbo está no imperativo negativo. Então, se a gente fosse fazer a tradução correta, seria: alma, você não tem permissão de esquecer do que Deus fez. Você não pode se esquecer. Alma, você está proibida de esquecer o quanto Deus é bom. Muitas vezes, o diabo não está travando a sua vida. É a sua ingratidão e o seu esquecimento que está travando o seu destino. O judaísmo ensina que o esquecimento, ele é o exílio da alma. O esquecimento, ele prende sua alma no deserto. O esquecimento do favor de Deus. E o esquecimento do que já fizeram por você. Quando você não é grato a Deus, você não é grato a pessoas. Como tem um ditado: pão comido, pão esquecido. Né? Depois que você se fartou, você se esquece. Minha avó tinha um ditado que ela falava: te fez rei quem te deu de comer, quem te encheu a barriga. Quantas vezes, num momento de dificuldade, a gente é ajudado por alguém. Depois que a gente fica bem, a gente se esquece que aquela pessoa nos supriu, nos ajudou. Aí a gente olha para os defeitos, a gente olha por alguma coisa que foi feita de errado, mas a gente se esquece de quanto nós fomos beneficiados. Muitas vezes, não é o diabo que está travando sua vida. É seu coração ingrato que te prendeu no deserto. Escreva aí nos comentários: coração ingrato prende a pessoa no deserto. O judaísmo ensina que o esquecimento é o exílio da alma. Agostinho dizia que a gratidão é a memória do coração, é a memória espiritual. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O verso 1 ele diz: minha alma adore, minha alma bendiga. O verso 2 ele chama a alma para se lembrar, se recordar. Davi sabe que a alma humana é rápido demais para esquecer. Esquece rápido demais o que recebeu. Esquece as curas que recebeu. Esquece as libertações. Esquece de onde Deus tirou você. Os livramentos, as promessas, as portas abertas, as misericórdias escondidas. Quantas coisas. Que lista grande nós temos para fazer dos benefícios de Deus para conosco. E essa falta de lembrança nos torna ingratos. E ao invés de nos remetermos aos céus e agradecermos pelo que temos, ficamos reclamando do que não temos.
Estamos presos naquilo que ainda não recebemos. E Davi sabe que sua alma se esquece. E ele dá uma ordem direta a si mesmo. Não se esqueça, relembre, traga a memória, conte de novo. Deveríamos de ter uma lista impressa na nossa parede dos benefícios de Deus na nossa história. Quero desafiar você. Eu fiz esse desafio no começo da semana para você fazer uma lista de coisas para você agradecer. Fazer uma redação, escrever um texto, 1000 motivos para ser gratos. Quem fez essa tarefa? Quem conseguiu fazer essa tarefa? Sim, tem tantos motivos para agradecer. Quantos livramentos Deus te deu, quantas vitórias, quantas lágrimas que o Senhor enxugou, quantas orações respondidas. A propósito, você está vivo, você está saudável aqui nessa manhã, seus filhos estão bem, você está tendo o pão nosso de cada dia, você tem motivos para adorar, você está livre, você está liberto, Jesus te salvou, o Evangelho chegou na sua vida, o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem um Deus que está sentado no trono. Você tem um Pai amoroso e fiel que está sentado no trono e Ele é dono do ouro e da prata e todas as fontes de vida e de bênção. Ele tem uma mão de favor estendida sobre a sua vida. Agradeça. Aleluia. Nós deveríamos fazer as contas de quanto nós somos abençoados. Para de ficar contabilizando suas perdas. Para de ficar choramingando que se foi. Tem 10 anos que você perdeu alguma coisa e você ainda está... porque naquela época eu tinha isso, eu tinha aquilo. Porque eu perdi, porque eu investi e perdi. Porque fulano me tirou, porque fulano está me devendo. Esquece, passa uma borracha nisso. E fala como Isabel disse, como sou abençoado, como sou abençoada. Os rabinos dizem que esse verso ele é o antídoto espiritual para a ingratidão. Homens lembram de dores com precisão, mas esquecem de favor com facilidade. Você está remoendo suas dores aí? Está aí se remoendo suas amarguras, seus ressentimentos? Enquanto você tem tantos motivos para mudar o disco, esse disco furado, de reclamação, muda a página, vira o disco. Decida, eu não vou mais chorar por aquilo que se foi, eu vou celebrar aquilo que eu tenho, o que sobrou, da onde Deus está recomeçando uma história. A memória dos benefícios de Deus é a chama que reacende a adoração em nós. Quem conta as bênçãos, reacende o fogo da fé. Quem conta as bênçãos, multiplica milagres. Fala para a pessoa, se tiver alguém do seu lado aí, se alguém da sua família estiver aí do seu lado, diga para essa pessoa. Quem conta as bênçãos, multiplica os milagres. Para de contar a derrota e conta a bênção. Para dessa história triste, de autocomiseração. Para desse comportamento de vítima. A vitimização está destruindo destinos e futuro. Os benefícios de Deus na sua vida não são eventos ocasionais, mas são contínuos cuidados de Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida esta manhã, que chegou a estação da provisão contínua na sua vida. Uma nova estação está chegando. Nós vamos começar em 2026, o ano de Josué, o ano de se apropriar da vida abundante. E Deus está nos ensinando, antes que você entre nessa terra prometida, antes que você se aproprie disso, desenvolva o coração grato. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Quando você estiver na sua terra, quando você estiver comendo, você não vai correr o risco de ter o seu coração preso pela ingratidão, pelo orgulho. Deus está cuidando de você. Os benefícios de Deus são provisões contínuas. E eu quero declarar que 2026 será o suprimento contínuo. Ano do suprimento contínuo. Não vai parar de ser derramado graça, favor, misericórdia, bondade. Sabe, não vai fechar a torneira. Vai ser uma cachoeira 24 horas de bênção na sua vida, de milagres diários. Se você estiver do lado de alguém, diga, Deus está cuidando de você. Tem favor de Deus para a sua vida. Hoje mande uma mensagem para 5 pessoas no WhatsApp, escreva para a pessoa, Deus está cuidando de você. Eu declaro que o favor de Deus cobre sua vida, que a sua vida está cheia de milagres. Seja uma fonte, não seja uma represa. A palavra que você está recebendo essa manhã, que não para em você. Chama as pessoas, chama a sua família, seus parentes, escreva e avise as pessoas. Deus está me dizendo que 2026 será o ano do suprimento contínuo. Vai dar uns negócios errados aí no mundo, uns negócios doidos vai acontecer. O mundo vai virar de pernas pro ar. Muita gente vai ficar maluca da cabeça, que não vai saber o que vai fazer, mas você não. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você vai continuar de pé. A sua casa será protegida,
suas finanças serão protegidas, não vai faltar provisão, o mundo vai ficar correndo atrás de alimento, mas você vai ter a bênção do suprimento contínuo na sua vida. Eu estou profetizando nessa manhã, eu sinto que eu estou profetizando sobre a vida da igreja. Irmãos, se prepare, vai ser um caos para muita gente, mas dentro da sua casa, o favor do Senhor vai ser abundante, amém? E celebre esse final de ano. Celebre, Deus está cuidando do seu final de ano. Talvez o final de ano está se aproximando e você aí amargando. Eu não fiz nada esse ano, não construí nada. Deus esteve, está e estará cuidando de você neste ano e no próximo. Deus está continuamente cuidando da sua vida, da sua alma, da sua família, das suas coisas. Eu estou empolgado para 2026. E você? Eu estou te dando a boa notícia. Estou dando uma boa notícia para você essa manhã. Estou te dando a palavra de Deus essa manhã. Eu estou entregando uma palavra rema específica para o seu tempo, para essa estação, para este momento, para este final de ano. Esse momento específico de transição de um ano para o outro. Deus está te dando uma palavra para este momento. Ele está dizendo, sou eu que encho a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Receba renovo do Senhor. Receba a renovação das suas forças. Renovação interior, vigor espiritual, a força que volta a surgir como da águia. Talvez muitos anos, talvez fazem meses que você está prostrado, sem força, sem vigor, talvez com a saúde ruim. E eu estou declarando para você que está nesse jejum, nesse propósito de 21 dias, que Deus está restaurando sua saúde, suas células, Deus está visitando suas correntes sanguíneas, seus hormônios, está restaurando a sua saúde, a sua alegria, a sua força, o seu vigor espiritual. É Ele que enche a tua boca de bem, significa satisfazer você até transbordar, alimentar completamente, encher a ponto de não faltar nada. É o mesmo verbo usado para quem sai de uma refeição plenamente saciado. E é isso que eu declaro sobre você essa manhã, plenamente satisfeito. Amém? Como pregamos há algumas semanas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está plenamente satisfeito nele. Dá uma voz de comando para a sua alma essa manhã. Coloca a mão no seu interior e fala, eu estou plenamente satisfeito. Eu repreendo e rejeito todo espírito de descontentamento e insatisfação. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos essa manhã e vamos orar. 7h04, eu preciso terminar, mas eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, nosso Deus, Pai de misericórdia infinita, nós nos colocamos agora diante do Teu trono com a mesma postura que Davi teve, dizendo a nossa própria alma, dando uma voz de comando, falando ao nosso interior. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Que tudo que há em nós, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nossa memória, nossa história, se curve diante da bondade de Deus. Pai, nós te agradecemos porque hoje o Teu Espírito Santo nos ensinou que a gratidão é uma decisão, não é uma emoção, não é um sentimento, é uma decisão. Por isso agora nós decidimos e damos um comando à nossa alma. A alma desperta, a alma recorda, a alma adore, a alma minha bendize ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Senhor, ajuda-nos a não esquecer. Livra-nos do exílio do esquecimento, que a nossa memória espiritual seja reavivada agora. Traz de volta aos nossos olhos tudo o que o Senhor já fez. Renova a nossa memória para nós nos lembrarmos de milagres que vivemos, de portas que o Senhor abriu, de livramentos, de portas abertas, de milagres, de favores, que a sua mão nos sustentou até aqui. Sua mão nos sustentou quando ninguém viu. Hoje, ó Pai, nós quebramos o ciclo da ingratidão. Nós quebramos o ciclo da reclamação, do descontentamento. Nós quebramos o poder da amargura que nos prende ao passado, que nos prende ao deserto, que tranca a alma das pessoas no deserto. E declaramos com a voz profética, a minha alma se lembrará dos benefícios do Senhor. Que a sua chama de gratidão se acenda agora dentro de cada pessoa. Que um espírito de louvor desperte
o teu povo para te adorar, que a nossa alma se alinhe com a verdade eterna. Tu és bom, tu és fiel, tu és misericordioso, tu és clemente, tu és tardio em irar-se, tu és grande benignidade, tu és bondoso, Deus. Tu és tão bom, Senhor, tu és o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, que cura todas as nossas enfermidades, que resgata a nossa vida da cova. Tu és aquele que coroa de benignidade, de misericórdia, que enche a nossa boca de bens, de modo que a nossa juventude se renova, a nossa alma se renova como a águia. Pai, renova agora o vigor interior de cada pessoa. Renova a paixão pela vida, renova a força espiritual, renova os sonhos, renova as emoções dos meus irmãos que estão aqui conectados a essa live. Renova a fé. E agora, como Davi fez, nós fazemos, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Deus que vive. Bendize a minha alma ao Rei de misericórdia infinita. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma atmosfera de renovação, de gratidão, de força, de graça, que seu Espírito está soprando agora. Assim oramos, assim declaramos e assim recebemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar comigo toda semana, nesse momento devocional tão precioso. E que Deus te abençoe. Amanhã, não tem live, nem domingo, é de segunda a sexta. Então nós voltamos com a live na segunda-feira. Segunda-feira, às 6h30 da manhã, estaremos aqui. Nos encontramos domingo na nossa igreja, para nós termos um tempo de adoração. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe tudo concernente a você. O Senhor te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado. Você está liberado agora, liberada, para ir correr, fazer suas tarefas e prosperar nesse dia. Te abençoo com toda sorte de bênçãos e declaro que você é próspero, você é abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até segunda-feira neste mesmo canal. Deus te abençoe. Bom dia, fica com Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, Rafa. Eu que agradeço também pela companhia. Deus abençoe. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar.